Oi, minha querida. Olá, como é que tá o som? Tá ótimo, tá tudo bem. Eu vou começar imediatamente com você, porque a gente tá um pouquinho atrasado. Ok. Tá bom? Ok. Então é com você. Ok. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a Irla, né, por participar mais uma vez desse evento maravilhoso, né, hoje aí em Atlanta. Tá? Gostaria muito de agradecer essa oportunidade. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Tá? Deixa eu dividir aqui minha telinha com vocês, tá? Até para que a nossa conversação, né, tenha uma organização e um tempo que a gente tenha a cumprir. Tá? Então, vamos falar sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Tá? Até então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Tá? Sou brasileira, meu nome é Aneida Folsom, eu moro na Califórnia, tá? Newport Beach, e moro aqui há quase 20 anos. E tenho um filho com autismo de severidade 3. Meu filho, Ainer, que foi diagnosticado aos 2 anos de idade. Aí, esse tema, para mim, é de muita importância, que foi através dele que eu dei voz à minha criança. Mesmo com suporte, assim, de linguagem 100% necessitando, né? Tanto na parte cognitiva como na parte de verbal, né? De comportamento falado. E aqui estamos para dar início a esse bate-papo maravilhoso que é de bastante importância a todos os indivíduos com autismo, tá? Independente do nível de severidade, né? Mas falando hoje eu trouxe também um pouquinho para vocês, já que a gente é um evento com brasileiros, né? Um pouquinho da lei americana, quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas isso eu vou deixar para o final, tá? Justamente sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Vamos ver aqui, deixa eu passar aqui mais. Ok. Vamos falar o que é que eu faço, tá, gente? Eu sou a mentora do programa de intervenção do meu filho, né? 100%. Hoje ele faz homeschool. Eu tirei ele da escola aqui na Califórnia aos 8 anos de idade, porque não acreditava que o programa que foi oferecido para ele, né, acompanhava as necessidades do Ainer. Se tratando que todas as crianças com autismo, né, todas as crianças entram na parte da Disable, né, que é um programa que existe dentro dos Estados Unidos, lei federal, que dá suporte a todas as crianças, né, todos os indivíduos com autismo, independente da severidade. Tá? Então, eu sou mentora do programa do Ainer. Eu sou pesquisadora, né, do autismo, desde o diagnóstico dele, né, 13 anos, sou autora, sou escritora, meu primeiro livro, aqui, Autismo Aprendendo, Aprender com Ainer, a percepção sensorial no autismo, sou técnica do comportamento registrada, RBT, sou palestrante e sou conselheira internacional da ONDA, tá? A Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas no mundo inteiro. E eu sou a conselheira internacional, faço parte do conselho da ONDA. Tá? Então, vamos... também um ponto, eu sou a incentivadora, né, através do Facebook, com mais de 350 mil seguidores, né, sempre passando informações, sempre ajudando, né, lógico, através do aprendizado que eu tenho tido com meu mentor, o Ainer. Então, vamos dar continuidade ao nosso... O que é comunicação aumentativa e alternativa? Como podemos definir a comunicação aumentativa e alternativa? O que é comunicar, gente? Comunicar é tudo, né? Comunicar é responder quando você pergunta alguma coisa, ou perguntar para você alguma coisa, isso é comunicar, né? Comunicação é passar para uma outra pessoa
né, uma forma de expressar a sua vontade, os seus desejos. Tá? Então, a comunicação, ela não só envolve a fala, ela envolve um gesto, ela envolve uma escrita, ela envolve, vamos dizer, uma comunicação, né, através de eletrônica, tá? Uma mensagem, vamos supor, no WhatsApp, você está falando, está teclando, você está se comunicando, né? Se você pergunta para uma criança, você quer isso? E ela responde sim, ou ela responde não, ela está se comunicando. Não é isso? Então, existem dois tipos de comunicação, quando a gente fala comunicação aumentativa e alternativa. Vamos falar um pouquinho o que seria, né, a comunicação aumentativa, o que é que realmente é o significado dessas duas palavras, tá? A comunicação aumentativa, ela aumenta o repertório de uma criança. Vamos dizer que você fala, mas você não tem uma linguagem funcional. Existe, devido com autismo, independente do nível 1, 2 ou 3, né, um nível de, porque o autismo ele é dividido em níveis de suporte. Aí o suporte, vamos supor, do AINA, ele precisa de um suporte substancial, ou seja, ele precisa de suporte na vida diária, para se comunicar, para usar o toalete, para comer. Então, no caso do AINA, a comunicação seria alternativa, ela não seria aumentativa, porque no caso do meu filho, por ele não ser verbal, a parte alternativa, o device dele, tá, o aplicativo, ele substitui a voz dele. No caso da aumentativa, o que? Ele aumenta o repertório do indivíduo. Então, se você tem dificuldade de finalizar uma frase, né, existe muito isso até com crianças do nível 1. Às vezes, começa a falar e não consegue finalizar. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela auxilia, né, essa parte, de justamente complementar a voz do indivíduo. Então, deu para entender mais ou menos o porquê de comunicação aumentativa e alternativa. Aumentativa aumenta o repertório. Alternativa substitui a fala. Tá? Por que a comunicação aumentativa e alternativa ela é tão importante? Vamos falar. Gente, eu noto com a AINA, tá? Observando a AINA, observando todos os antecedentes, antes do comportamento dele acontecer, eu vejo que muitas agressões dele, até se autoagredir, é por causa realmente da dificuldade de expressão, tá? De comunicação. Vamos dar um exemplo aqui. Quem me acompanha no Facebook, quem me acompanha quando eu coloco algumas sessões com AINA, você vê que algumas vezes ele faz esse movimento e com força, às vezes machuca até. Então, toda vez que ele faz esse movimento, é porque ele quer dizer alguma coisa. Ele, às vezes, né, senta aqui, vamos finalizar essa tarefa. Ele vem e automaticamente faz isso. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não quero fazer. Então, ele automaticamente desenvolve comportamento negativo, inapropriado. Tá? Tem muitas crianças que, vamos supor, você vai colocar uma roupa na criança que a textura dificulta, ou então, em vez dela dizer, mãe, eu não quero usar essa roupa, eu não gosto, ela vai bater com a cabeça na parede, ela vai se morder, então, ela se comunica através de agressões. Principalmente, e olha, gente, não é só com coisas negativas, não é só coisa que ele não quer ou não gosta, mas às vezes por alegria também. Tá assistindo alguma coisa maravilhosa, tá empolgado ali, e pode vir e se morder só para dizer, gente, eu gostei, gente, troca o canal de novo, ou volta. Então, esses comportamentos, eles são muito alinhados com a falta de comunicação. Outro dia eu vi até uma mamãe mandar um vídeo para mim, falou, Aneida, meu filho, eu estou em crise, você poderia me ajudar? E eu falei, o porquê? Né? Vamos ver o antecedente, o que aconteceu para ele estar em crise. Ele queria alguma coisa que não tinha, ou foi a parte do estímulo do ambiente. O que aconteceu? Ela falou nada, ele estava ótimo, tomou banho,
né, preparei que eu ia levá-lo para, eu acho que era uma terapia com a criança. E ela tirou a foto dele e mandou um vídeo para mim, a criança se batendo lá. E eu falei para ela, gente, ele está de jeans, a criança com 3 anos para 4 anos de idade, estava com a calça jeans. Eu falei, tira essa calça jeans, que de repente é o tecido que é muito pesado para a pele dele, é a parte da costura, ele deve estar com toda essa dificuldade, vamos por parte, vamos tirar o jeans. Gente, de primeiro eu acertei. A criança estava se batendo, a criança estava aos prantos, porque a calça jeans estava incomodando por demais. Então, que a gente sempre fala da parte sensorial, né? Mas nesse caso aí, se a criança se comunicasse, ele iria falar, né? Tira, ou eu não quero. E às vezes ele pode até estar sentindo aquela dificuldade, mas não sabe, não tem, com o lacre de comunicação, ele não sabe dizer para você o que é que está incomodando. Então, a comunicação aí, no caso, iria ajudar de um tamanho assim, ele iria pegar o aplicativo de comunicação, ou iria pegar um PEX, uma foto, ou se comunicar, pegando a mão da mamãe, mostrando que a causa estava incomodando. Então, e muitas vezes isso, os pais, né, os envolvidos com aquela criança, eles não conseguem detectar o antecedente, eles não conseguem detectar o que está causando aquele comportamento. Então, no caso, a comunicação aumentativa alternativa seria a melhor intervenção para essa criança, para ela realmente comunicar os seus desejos, né, os seus incômodos e sua vontade. A gente fala aqui de um exemplo. João está sentindo muita dor de cabeça. Ele não é capaz de comunicar isso. Ele não sabe dizer que aquilo dali está incomodando. Então, ele começa a chorar e gritar. Ninguém sabe o motivo. Como é que você vai apontar um comportamento, né, principalmente de sentimentos, que é uma dificuldade muito grande de indivíduo com autismo expressar seus sentimentos, porque quer ir ao banheiro muitas vezes, às vezes se bate, se morde, grita, só porque precisa fazer pipi, mas não sabe dizer, eu preciso usar o banheiro. Então, é de bastante importância você observar o antecedente antes até de dar para a criança uma forma correta dela se comunicar. Outro exemplo aí, o Tiago está tentando alcançar um livro lá na prateleira, e ele não consegue pedir ajuda, ele não sabe dizer, mamãe, eu quero aquele livro, eu quero. Então, o que é que ele vai acontecer? Ele vai desenvolver comportamentos para chamar a atenção da mãe. Então, ele vai tentar de toda forma dizer para a mãe que quer, ou para alguém que está com ele, que quer aquele livro. Então, automaticamente, ele vai tentar de qualquer tipo de comportamento para obter o que ele quer. Então, se ele tivesse uma comunicação para dizer eu quero, ou apontar, né? No caso, como eu falei para vocês, a comunicação aumentativa e alternativa, ela é toda linguagem que não seja verbal. A comunicação aumentativa e alternativa, ela pode ser eletrônica, ela pode ser sinais de língua, ela pode ser gestos, é tudo aquilo que você não precisa usar da fala para se comunicar, muitas vezes, a falha de comportamento é uma falha de comunicação, exatamente o que eu falei agora há pouco para vocês. Alguns comportamentos, eles se desenvolvem por você não saber como passar essa informação para você. Por exemplo, né, meu filho, eu não sabia que ele tinha uma preferência muito grande por cores, né, e estampas, até começar a observar para ele. Então, muitas vezes eu colocava um short, dava o short, separava o short para ele colocar, tomar banho, coloca o short, e ele desenvolvia comportamentos inapropriados por isso. Então, com o tempo, eu comecei a perceber que ele tem vontade própria. Tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta. Tem roupas que ele prefere, né, cores que ele prefere. Então, eu comecei a dar opção, ensinar para ele a escolher a roupa para ele utilizar. E aí ele começou a escolher só a mesma camisa, vamos supor. Quero essa camisa hoje, amanhã e sempre, né? Então, para você ver que antigamente, quando eu escolhia por ele, isso automaticamente ocorria um comportamento inapropriado.
o comportamento, né, que ele desenvolvia por não ter acesso àquilo que ele queria. Então, observar muito as vontades dessas crianças, tá? Principalmente aquelas crianças que têm um nível de severidade do Ainer, né, que é o nível 3, é um nível que precisa de um suporte substancial e precisamos sempre estar atenta para não deixar que esses comportamentos venham a acontecer, ou seja, intervindo antes e fazendo acomodações para que essa criança ela consiga entender, né, que a comunicação correta é aquela que ela faz apropriadamente, seja com gesto, seja usando um aplicativo, ou seja, apontando a figura, ou desenhando, a forma que melhor, né, faz, né, acompanha o contexto do indivíduo, né, porque todo indivíduo é único. Tem crianças que têm um dom de desenhar. Já tem criança que não consegue. Eu mesmo, para desenho, meu Deus, gente. Eu faço aquela do tempo antigo, né? Faço aquela carinha, vamos supor, uma carinha, rap e acabou, né? Já meus filhos, eles já desenham com detalhes, eles fazem essas figuras com detalhes, ou seja, porque eles têm, né, mais capacidade de desenhar que eu. Então, dentro da comunicação, você pode desenvolver qualquer tipo de comunicação com sua criança, mas tomando em conta que a gente não vive para sempre, né? E uma comunicação correta para essas crianças são aquelas comunicações que todo mundo consegue se comunicar. Porque tem muita coisa que às vezes eu enxergo que o Ainer quer, ou porque ele começa a desenvolver até por conhecer tanto ele. Mas aquelas pessoas que não conhecem, não têm esse dia a dia com o Ainer, né? Então, a comunicação que você faz, que você passa para a criança do contexto, né? E trabalhando em colaboração com todos aqueles envolvidos com a intervenção da criança, isso é a melhor intervenção para a comunicação. Tá bom? Vamos passar mais uma página. Quem usa a comunicação aumentativa e alternativa, além do autismo? Gente, é uma gama de benefício que a comunicação aumentativa e alternativa traz, né, dentro do contexto da comunicação em si, de uma forma geral. Para pessoas com deficiências congênitas, autismo, apraxia, síndrome de genéticas, deficiências intelectuais e de desenvolvimento, tá? E outras, né, outras deficiências, a comunicação aumentativa e alternativa, ela pode realmente intervir, né, com indivíduos com essas deficiências. E tem as deficiências adquiridas também, né? O AVC, a intubação, doenças neurodegenerativas, deficiências após cirurgias e várias. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela pode... Aquela criança, aquele indivíduo que não fala, né? Ele não tem autismo, ele não tem nenhuma outra desabilidade, ele só tem a ausência de fala. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela pode suprir toda essa deficiência, né, do sujeito, tá? Além disso, pessoas não verbais, pessoas com discurso pouco perceptivo, muito básico, quando a gente fala de comunicação aumentativa, que é justamente ela ajuda com pessoas que não conseguem, né, ter uma linguagem mais funcional, né? Não conseguem desenvolver frases ou não conseguem se comunicar, né, de uma forma mais apropriada. Pessoas que não conseguem formular frases completas, pessoas que só conseguem responder a perguntas, mas não têm espontaneidade, tá? Existe muito isso até dentro do autismo, da intervenção do autismo. A gente trabalha muito com mando. O que é que são mando? É fazer as crianças solicitarem, né? Crianças com a severidade do Ainer, a gente está sempre perguntando, né? Eles não têm habilidade de tirar sua atenção e dizer o que quer. Então, a gente trabalha muito com mando, justamente para a criança pedir pelo menos o básico, saber pedir, por exemplo, pedir ao banheiro, pedir comida, né? Eu quero comer isso, dizer que está com fome, ou dizer que algo está incomodando, sem que a gente pergunte. E a comunicação aumentativa e alternativa
é de bastante importância, tá? Nesses momentos. A avaliação é que guia o processo, tá, gente? Não deixe de procurar um profissional na comunicação para avaliar sua criança. Por quê? Vamos supor, no caso, esse profissional, ele vai analisar a criança, tá? Ele vai fazer entrevistas com pais, com os envolvidos na intervenção dessa criança, e vai ver qual é a melhor comunicação aumentativa e alternativa que possa inserir no contexto de intervenção dessa criança. Aí eu quero que vocês saibam também que nos Estados Unidos existe a lei de desabilidade. E nessa lei, todos os indivíduos que não têm voz, seja ela funcional ou não, ela tem por direito a comunicação aumentativa e alternativa. Muitas cidades, pelo menos muitos estados, mesmo na Califórnia, essas comunicações são eletrônicas, eu vou estar mostrando para vocês. Ela faz parte, o governo dá o aplicativo, dá o tablet da criança, né, dependendo do equipamento que vai ser usado, e isso é usado dentro de sala de aula, e ele vai entre sala de aula e casa também, porque é a voz da criança. A criança vai fazer o percurso, vai trabalhar com esse aplicativo em todos os lugares. O Aina, quando começou, ele tinha mesmo, né, eu colocava tipo Stripe, né, a tirinha, e colocava o iPad mini, para que ele, toda vez que sentisse dificuldade, a gente modela, a gente mostra como é que ele solicita ou como é que ele se comunica naquela ocasião, e esse processo é feito em colaboração com todos aqueles envolvidos, a fono, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, né, os envolvidos com análise do comportamento também. Então, não existe só você procurar um profissional e levar sua criança para fazer sessões durante a semana sobre a comunicação aumentativa alternativa. Não. Toda intervenção dentro do autismo, ela deve ser feita em colaboração, né? Todo o plano individualizado traçado para esse indivíduo, ele deve ser compartilhado com todos os envolvidos na intervenção da criança. E a comunicação aumentativa e alternativa é algo que tem que fazer parte do processo em todos os ambientes que essa criança, né, precisa estar em sua rotina diária, tá? Seja em casa e seja em todos os outros colégios e tudo mais. Deixa aqui. Gente, eu acho que não vai. Aqui tá. Vamos lá para os tipos de comunicação aumentativa e alternativa, tá? Como pode ser classificada? Em 2 pontos, tá? A não apoiada e a comunicação apoiada. O que é comunicação aumentativa e alternativa não apoiada? São aquelas que falamos, nos comunicamos através de gestos, né? Você pode dizer mais, preciso de alguma coisa, fico quietinho, não estou escutando, levante, sente. Então, esses são tipo de, né? Olha aquilo lá, de comunicação que você pode estar trabalhando com sua criança com gestos, tá? Tem a parte de Libras, sinais de Libras também, tá bom? Vocês podem trabalhar com toda a parte de Libras, que é um tipo de comunicação aumentativa e alternativa. Expressões faciais, né? Eu estou feliz, eu estou triste, que você fez alguma coisa, né? Eu estou contente, eu estou com muita raiva. Então, essas expressões você pode tentar passar para a criança, e isso é uma forma de comunicação também aumentativa e alternativa. A linguagem corporal, tá? Eu estou com frio, né? Venha cá, eu quero alguma coisa, né? Puxar a pessoa, e etc. Isso é a comunicação aumentativa e alternativa que chamamos de não apoiada. A comunicação aumentativa e alternativa com apoio, tá? São aquelas que você grava, tem os botões, né? Tem o próprio Alexa, tem outros tipos de comunicação hoje, que eles são padronizados, né? Com a criança, e você aperta o botão e, dependendo do que você vai falar, e vem a voz.
tá? Eles chamam de botões vocalizadores, faz parte da comunicação apoiada, comunicação aumentativa alternativa. Prancha de comunicação, né? Você coloca, eu trabalho muito, eu trabalho com tudo isso junto da minha casa. Eu faço como? Eu quero é que o Ainer se comunique apropriadamente. Não me importa se ele se comunica para mim apontando, ou se comunica para mim com gesto ou com sinais, né? Eu quero que ele tenha acesso a qualquer tipo de comunicação que ele não venha se agredir, que seja inapropriada. Tá? O PECS também. O PECS é onde a maioria das foram como o Ainer começou. Porque o Ainer iniciou o tratamento com 2 aninhos de idade, tá? Antes mesmo do diagnóstico. A gente levantou a bandeira vermelha, já iniciou a intervenção com ele. E, em paralelo com a intervenção, demos início ao diagnóstico. Tá? Porque isso tem e deve, né, acontecer de imediato. Agora, aconteceu alguma coisa na intervenção do meu filho que eu perdi muito tempo porque eu não sabia. Eu não sabia das leis, eu não sabia o que era autismo quando meu filho foi diagnosticado. Eu tive que pesquisar muito, eu tive que participar de várias palestras, de pesquisar. Eu dormia e acordado tentando entender meu filho. Né? Então, na época, ele teve o processo dos 2 anos aos 3 anos, através do Regional Center, um órgão aqui da Califórnia, que faz justamente quando ele começou com os sinais, o médico dele, o pediatra, já transferiu ele automaticamente para esse órgão para que ele fosse avaliado. Tá? Então, ele foi avaliado, a intervenção já começou de imediato. Então, no processo de transição entre esse órgão e a escola, que aqui na Califórnia, com 3 anos de idade, nessa parte, porque no início, quando começou a intervenção, né, o Regional Center, ele responsabilizava a criança, com o fono, com análise do comportamento, com terapia ocupacional. Então, isso, né, englobava todo a intervenção. Mas quando a escola entra, esse órgão, ele já não é responsável pela fono, ele já não é responsável de fiscalizar a fono, ele não é responsável na parte educacional acadêmica, né? E terapeuta ocupacional, isso é a escola, porque a criança fica o dia todo na escola. Então, mas esse órgão, na época do Ainer, ele ainda orientava com a parte da análise do comportamento aplicado no horário depois da escola. Então, foi isso que aconteceu do Ainer durante os 3 anos aos 8 anos de idade. Até eu começar a ver que meu filho não estava... Eu não estava vendo melhoras no meu filho. Eu não estava vendo, ele se agredia muito, ele batia com a cabeça na parede, ele se jogava no chão para tudo, ele não queria pôr lugar, ele sentava no chão, em frente à porta, vamos supor, da ataque, e não tinha quem fizesse entrar. O programa, o PEI, o Plano Individualizado do Ainer, eu via que não era para ele. Ele estava mais no contexto de sala de aula. Então, crianças como Ainer, ele precisa de um plano individualizado, né, que atenda às necessidades dele. E foi nesse ponto, e sempre vinha aquela parte para mim me dizer que o Ainer não tinha o sucesso que eu esperava, porque eu deveria, né, aceitar a realidade do meu filho. Então, eu fico pensando, será que a gente tem que aceitar ou se a gente tem que ver se realmente aquele conceito está correto, né? Então, eu tirei o Ainer para uma avaliação privada, a II, você tem todas aquelas avaliações dentro da escola e você quer uma privada, né, fora daquele contexto, para ver se realmente se encaixa. Então, foi aí que eu vi que o Ainer não tinha todo esse, né, aquela fome que eu tinha de suporte dele, porque ele não estava com um plano individualizado para ele. A primeira coisa, a comunicação aumentativa e alternativa. Por Ainer não ser verbal, ele já deveria estar com no caso, uma avaliação nessa área. E a escola nunca tinha avaliado ele. Então, foi aí que eu entrei, né, em contato com um profissional, fizemos uma avaliação completa do Ainer, e foi aí que, né, a avaliação mostrou que o Ainer, a melhor comunicação do Ainer seria um aplicativo de comunicação baixado no iPad
e trabalhando-se em colaboração com todos aqueles envolvidos. Todos os planos de intervenção teriam que estar inseridos a voz do Ainer. Então, eu falo isso para vocês. Observe, sua criança não é verbal, sua criança tem direito, tá, de uma linguagem. Não é diferente de um surdo, gente. O surdo, né, na própria escola, se ele está precisando de um aparelho, a escola tem que proporcionar esse aparelho para que ele escute. Se uma criança, vamos supor, está numa cadeira de roda, né? Ele precisa andar, precisa de uma comunicação, de uma ferramenta para andar, que seja uma muleta, ou seja cadeira de roda, essa criança, por lei, ela tem que ter. Então, a criança não verbal, ela tem direito a uma comunicação aumentativa e alternativa. Ele tem direito a uma comunicação eletrônica, que dê uma vida melhor, né, uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, tá? Sistema robusto. O que caracteriza um sistema robusto? Tá? Eu estou falando da comunicação na forma de eletrônica, tá? Vamos lá. As características, tá? Flexível e versátil, para diferentes contextos, atividades e parceiros de comunicação. Então, aquilo que eu falei para você, todo mundo trabalhando junto, todo mundo trabalhando num único foco, né, correndo atrás de dos únicos goals e metas, tá? Todo mundo em colaboração. A família, a vovó, os vizinhos, a escola, as clínicas, onde essa criança tem acesso. Uma vasta gama de funções comunicativas, de pedido, fazer com que a criança saiba pedir alguma coisa, como eu falei para você, de muita importância, sabe dizer eu quero usar o banheiro, sabe dizer eu estou com sede, tá? Recusar, eu não gosto disso, eu não quero isso, ela ter esse acesso, tá? Fazer comentários, né? Estou feliz, eu estou triste, eu quero ir ao restaurante, né? Nomear, tá? Nomear o nome do papai. Quem é esse? Poxa, é o pai. Quem é essa terapia? Nomear por nome, né? Quem é esse terapeuta? Fazer perguntas. É o que o Ainer pergunta sempre. Podemos ir para a praia? É uma boa pergunta, né? Ou perguntar o nome de alguém, como é seu nome? Tudo isso faz parte é característica, tá, gente, de uma comunicação robusta. 80% do vocabulário essencial, 20% do vocabulário é acessório. Isso aí você pode ver numa linguagem de comunicação funcional. A gente fala muito dentro do autismo, né, de estímulos discriminativos. É como você pergunta à criança, sabe? Não dá aquela volta inteira para perguntar somente, você quer fazer isso? Então, você vê que a maioria, se você faz um vocabulário mais direto, tá? Você vê que é essencial, no vocabulário essencial, 80%, tá? 80%, isso medido, é essencial. 20% você não precisa nem, né, acrescer no vocabulário da criança, porque ele até dificulta a comunicação, tá? Nossas páginas. Aí eu, há 5 anos atrás, estou fazendo um aniversário agora, abri a página Ainer for Autismo no Facebook, nomeada como Autismo Aprendendo a Aprender com Ainer, né, para colaborar com aquelas famílias, né, principalmente no Brasil. 80% da minha página está no Brasil, 20%, né, em volta do mundo, com brasileiros do mundo inteiro nos acompanha. Dentro do próprio Facebook, a gente tem a página da comunicação aumentativa e alternativa, que abrimos justamente para dar mais suporte à linguagem. Temos o YouTube, Ainer for Autismo, temos Instagram e temos o LinkedIn. Tá? Oficina com Ainer. Queria falar um pouquinho dessa oficina, um sucesso que aconteceu depois da epidemia, né? Muitas crianças vieram a começar a fazer trabalho online, real time,
E aí começamos com oficina. Começamos com uma oficina muito pequena, com 10 participantes, profissionais e crianças como Aina, sem voz. E o primeiro contexto dessa oficina é dar voz para todas essas crianças, né? Então, foi um sucesso assim, maravilhoso. Fizemos um piloto e fomos para a oficina 2, que também foi um sucesso maior ainda, né? Porque a gente trata o plano com a criança individual, a gente vai trabalhar aquela criança que chora para tudo, aquela criança que tem seletividade alimentar, aquela criança que tudo isso, a comunicação está dentro dela, né? Porque às vezes a criança, vamos supor, com seletividade alimentar, ela não quer por causa da... Está no prato, que aquela comida não combina com aquele prato. Então, ela recusa, entendeu? Então, se ela tem a comunicação, ela vai dizer, eu não quero esse prato, eu quero outro. Então, isso, para você ter uma ideia, né, como isso pode melhorar em todos os aspectos, né, em relação à comunicação. Então, tudo isso a gente coloca dentro da nossa oficina. Tá? São materiais teórico, prático, a gente trabalha com a função executiva, organizando pastas, coletas, ensinando como coletar dados, ensinando, né, a contingência tríplice da análise do comportamento, antecedente, comportamento e consequência. E o melhor de tudo, treinamento diário com a Aina. Todos os programas que a gente trabalha, a gente mostra, ensina como aplicar com a criança. Tá? Então, é um trabalho que começou agora, novo, da nossa oficina com a Aina. Agora, na prática, eu quero mostrar para você o aplicativo e mostrar para você como funciona na prática. Mas, antes disso, eu quero falar para vocês rapidinho, tá? Vocês que estão aqui nos Estados Unidos, sobre, tá, essa nota aqui da comunicação dentro dos nossos direitos. E lembrando que mesmo vocês, tá, não tendo, né, vamos dizer assim, não sejam documentados, isso não tem problema, vocês não precisam ter medo disso, porque a lei é para todos aqueles que estão na escola. E se você é criança, você sabe, para matricular na escola, você não precisa ver o status de imigração dessa criança, tá? Então, dentro dela, ela tem direito a toda isso, porque está na ID, tá? Até a lei da desabilidade faz parte da Constituição dos Estados Unidos. Então, não percam tempo, não percam tempo. Advogue suas crianças, corra atrás dos direitos. Vejam, não deixe o tempo passar, gente. Então, aqui fala o seguinte, tá? Isso aqui é uma... eu vou passar para vocês isso aqui, tá? É como se fosse um comitê conjunto, tá? Nacional aqui dentro, que faz justamente em cima das necessidades de comunicação, tá? Conta de direitos de comunicação. Todas as pessoas com deficiência, de qualquer extensão ou gravidade, têm direito básico de afetar, por meio da comunicação, as condições de sua existência. Além disso, o direito geral, vários direitos específicos de comunicação, devem ser garantidos em todas as interações diárias e envolvendo pessoas com deficiências graves. Eu estou falando aqui de um autismo de severidade 3 ou até do 2, que a criança tenha dificuldade de se comunicar, tá? Além desse direito geral, vários direitos específicos de comunicação devem ser garantidos em todas as interações diárias envolvendo as pessoas, para participar plenamente da interação de comunicação. Cada pessoa tem o direito de se comunicar. Tá ali, tá? É nossa lei. Tá? O direito de interagir socialmente, manter proximidade social e construir relacionamentos. Para você fazer isso, você precisa se comunicar, né? O direito de solicitar objetos, ações, eventos, né? Algo que deseja. Direito de recusar ou rejeitar objetos, né? Ações, eventos, escolhas indesejáveis. O direito de expressar preferências, tá? Sentimentos pessoais, o direito de fazer escolhas a partir de alternativas significativas, o direito de fazer comentários e compartilhar opiniões, o direito de pedir a dar informações, incluindo informações, mudança na rotina e no ambiente, o direito de ser informado sobre pessoas e eventos em sua vida, o direito de acesso de intervenções e apoios, melhorar
para melhorar a comunicação, o direito de ter atos de comunicações reconhecidos e respondidos, mesmo quando o resultado desejado não pôde ser realizado, o direito de ter acesso funcional, tá? Ao funcionamento da comunicação aumentativa e alternativa e outros serviços e dispositivos, tá? Da tecnologia assistiva, em todos os momentos. O direito de acessar contextos ambientais, interações e oportunidades que promovam a participação com parceiros de comunicação plena com outras pessoas, incluindo pares. O direito de ser tratado com dignidade e tratado com respeito e cortesia. O direito de ser abordado diretamente e de não ser definido e falado no terceira pessoa, quando no presente. O direito de ter comunicação clara, significativas e cultural, e linguisticamente apropriadas. Então, esse é direito nosso. Nossas crianças têm esse direito e a gente tem que arregaçar a manga e correr atrás, tá? E saber de que sua criança pode, né, quais os direitos que ela tem. Agora eu vou mostrar para vocês a comunicação do Aina. Esse é um aplicativo baixado num iPad mini, que ele tem mais facilidade de levar com ele entre todos os locais, tá? É bem importante que esse aplicativo ele seja baixado num tablet que não baixe-se mais nada, tá? O aplicativo do Aina é baixado num tablet que só tem o aplicativo e mais nada. Por quê? Porque se você coloca o aplicativo dentro de um tablet que ele usa para brincar, que ele usa para ver vídeo, ele não vai conectar que isso é a voz dele. Ele tem que entender que isso ele usa, esse aplicativo, esse tablet, ele usa para comunicar. Eu fiz até algo aqui com a Aina, a gente tem até, né, mais forma de fazer aqui nos Estados Unidos, até por ter mais um país que tem mais condição, né? E a gente também tem mais condição de fazer. O Aina tem 3 tablets. Ele tem um aplicativo de comunicação, ele tem um aplicativo que é só acadêmico, é onde a gente lê livros acadêmicos, é onde a gente tem aplicativo de soma, de math, entendeu? E tem um aplicativo que a gente chama de recreativo, onde ele vai escutar música, onde ele vai brincar, entendeu? Onde ele vai acessar a parte de distração. Então, ele sabe o horário na rotina dele. Nesse aqui, ele usa com ele todo o tempo, mesmo até quando está com os outros aplicativos, que é quando ele se comunica. E ele sabe exatamente, cada um tem a cor diferente, ou eu faço a parte visual para que ele realmente nomeie adequadamente, tá? Aí eu falo para você, poxa, mas Aneida, para baixar um aplicativo desse, a comunicação ela é tão ampla, né, gente? Uma criança não verbal como a Aina, o que é que eu vou começar comunicando com ele? Hoje, ele está no nível intermediário, tá? Esse é a homepage do aplicativo do Aina, tá? Ele está no nível intermediário. Antes, ele tinha um nível, deixa eu ver aqui, ele tinha um nível bem, né, quando ele iniciou, era tipo 4 janelinhas, 4x4. 4 linhas, 4 colunas e as fotos grandes. Ele mudou para o plano intermediário há 2 anos atrás. Tá? Então, ele passou praticamente 4 anos no nível primário. O que é que o Aina tem importância? O que é que uma criança precisa, pelo menos, saber sobre ele? Eu acredito que o nome, né? Então, se você vier aqui nesse aplicativo, deixa eu tirar aqui, eu acho que fica melhor eu fechar essa janelinha aqui, né, gente? Só fica melhor de vocês verem. Ok, bem melhor. Tá? Então, eu acho que dá para vocês verem aí, né? Então, esse é o homepage, tá? Então, para o Aina saber perguntas sociais, ele vai aqui no chat, tá? Vamos lá. Então, no chat tem muito a falar, né? Muitas janelas.
Então, aqui dentro do chat, se ele for aqui, ele tem perguntas sobre ele. Tá? Então, aqui tá as perguntas sobre o Ainer. Então, aqui mais ou menos é o aplicativo do Ainer. Eu vou ter que finalizar, tá? Eu acho que a gente já está mais do que o tempinho. Se vocês quiserem saber mais sobre a comunicação aumentativa e alternativa, tá? Então, a gente pode se falar através das redes sociais. É isso, Irla? Tem alguma pergunta mais? Se tiver alguma pergunta que eu possa estar respondendo, estou aqui à disposição. Neida, muito obrigada, meu amor. Você me desculpa, mas você sabe como que é tempo, né? Sei perfeitamente. Isso acontece, não precisa desculpar. Eu tenho um avião logo mais. Ok, gente. Então, minha querida, deixa eu te agradecer. Muito obrigada mesmo. E deixa eu falar umas pessoas que mandaram um beijo aqui para você. Espera. Ai, desculpa. Débora Ribeiro, a Tatiana Vila, a Neida, minha amiga maravilhosa, que tanto amo, minha luz no final do túnel. A Bianca, a Yasmin, o Ian, todo mundo mandando um beijão para você, viu? Beijo para todos, eles fizeram parte da nossa oficina e foi assim um tempo maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Neida, muito obrigada. Nos vemos no próximo encontro. Com certeza, estaremos lá. Um beijo, minha querida. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.